E aí, no meio de tanto ruído no mercado, de tanta tendência que vem e vai, como é que se monta uma carteira de investimentos que aguenta o tranco de verdade? Bom, hoje a gente vai mergulhar no método para investir com convicção, focando naquilo que realmente importa para gerar valor no longo prazo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A que tira o sono de muito investidor. Como é que a gente separa o que é uma oportunidade de verdade, de longo prazo, de uma modinha passageira? A resposta, olha, não está em nenhuma bola de cristal. Está em ter um método claro, um processo bem disciplinado. Para responder essa pergunta, a gente precisa de uma base sólida, um conjunto de pilares que ajuda a escolher as empresas pela qualidade do negócio em si e não por alguma especulação de curto prazo. Vamos conhecer essa estrutura? E aqui estão eles, os 4 pilares essenciais. Primeiro de tudo, a empresa gera caixa de forma consistente, previsível. Segundo, a gestão que está lá tem um histórico bom, sabe executar e alocar o capital de forma inteligente. Terceiro, existe alguma vantagem competitiva de verdade, algo que proteja a empresa dos concorrentes. E por último, mas não menos importante, a relação entre o risco que se corre e o retorno que se pode ter, ela é favorável? São perguntas que parecem simples, mas acredite, têm um poder imenso. Ok, chega de teoria. Agora a gente vai pegar esses 4 pilares e aplicar em 3 exemplos bem práticos do mercado brasileiro. Vamos ver como essa estrutura funciona no mundo real. O nosso primeiro caso é a Três Tentos. E veja bem, ela não é só uma empresa do agronegócio. Ela representa uma ideia, uma tese fundamental sobre a evolução do setor aqui no Brasil, a da industrialização e da integração de toda a cadeia produtiva. E aqui a gente vê como a empresa se encaixa direitinho nos nossos pilares. A Tristentos controla tudo, desde a venda de insumos lá na ponta para o produtor até o processamento industrial dos grãos. Essa integração vertical, sabe, ela estabiliza o fluxo de caixa. E isso é um diferencial gigante num setor volátil como o agro. A empresa consegue crescer com disciplina num dos mercados mais competitivos do mundo. O pulo do gato é esse. O sucesso dela não depende só de uma boa safra, mas de um modelo de negócio muito bem amarrado, muito robusto. Agora, vamos mudar completamente de setor, mas a lógica da análise você vai ver é a mesma. A Prio, que era a antiga PetroRio, é praticamente uma aula sobre excelência operacional. A tese aqui não é uma aposta no preço do petróleo, não. É uma aposta na incrível capacidade de execução da gestão da empresa. Olha, essa frase aqui resume a estratégia de uma forma perfeita. A Prio vai lá e compra campos de petróleo que já estão na fase final de produção, os chamados campos maduros. Para outras empresas, eles já não são tão interessantes. Mas a Prio, com uma gestão super eficiente, transforma esses ativos em verdadeiras máquinas de gerar caixa. O mais impressionante é a resiliência desse modelo. Ao conseguir reduzir drasticamente o custo de extração de cada barril, a Prio se torna lucrativa mesmo com o petróleo em preços bem mais baixos. Isso muda completamente a equação de risco e retorno, entende? É a prova de que uma gestão competente e uma alocação de capital disciplinada se encaixam como uma luva no nosso framework. E para fechar, nosso terceiro e último exemplo é o BTG Pactual, que tem o código BPAC11. Aqui, a tese central é a qualidade e a resiliência de um modelo de negócios que é bem diferente no setor financeiro. O BTG opera com um modelo que a gente chama de asset light. O que isso quer dizer? Pensa assim, um banco tradicional precisa de um monte de agência física, de muito capital para emprestar. O BTG cresce com base em serviços, em conhecimento, em capital intelectual. As receitas deles são super diversificadas, vêm de fusões e aquisições, gestão de grandes fortunas, crédito, isso torna muito resiliente. Se os juros sobem, uma área se dá bem. Se a bolsa sobe, outra área ganha força. Essa combinação, somada a uma cultura exemplar de alocação de capital, gera retornos consistentemente altos. Certo, a gente analisou cada empresa separadamente, mas a verdadeira força de uma carteira de investimentos vem de como as diferentes peças se encaixam e se complementam. E esse quadro aqui mostra bem a força do conjunto. A gente tem a Três Tentos, com o código TTN3, totalmente ligada à economia real, ao crescimento do agro. A Prio 3, traz aquela geração de caixa forte de uma commodity global, mas com a segurança de um custo de produção baixo. E o BTG, o BPAC11, oferece a resiliência e a escalabilidade do setor de serviços financeiros. Juntas, essas peças criam um portfólio bem equilibrado que não depende de um único cenário econômico para ir bem. Então, no final das contas, depois de toda essa análise, qual é a principal lição que a gente pode tirar de tudo isso? O ponto crucial é este. O foco aqui não é tentar adivinhar o timing do mercado. O negócio é identificar empresas bem administradas, com vantagens competitivas que durem e que saibam usar o dinheiro com inteligência. A paciência e os juros compostos, bom, eles fazem o resto do trabalho.
Essa frase fecha o nosso raciocínio com chave de ouro. O mercado pode ser totalmente irracional no curto prazo. A gente sabe, mas no longo prazo, a qualidade e a boa execução tendem a ser recompensadas. É essa a essência da criação de valor de forma sustentável. E para terminar, fica aí uma provocação para a gente pensar. Entre geração de caixa, gestão, vantagem competitiva e a relação risco-retorno, qual desses pilares seria o mais indispensável para o sucesso no longo prazo? A resposta a essa pergunta diz muito sobre uma filosofia de investimento. Valeu por acompanhar esta análise.